Olá, boa noite a todos. Hoje estamos num formato diferente, mas é devido ao problema de sinal de internet. Nós estamos com um problema aqui de transmissão. O sinal de internet nosso aqui não é tão bom. Então nós estamos gravando previamente. O nosso estudo vai ser de minuto menor hoje, devido a essas questões das dificuldades. Mas vamos tentar, estamos devendo o estudo do livro Vida e Sexo, né? De terça-feira. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa oração inicial. Boa noite para todos em primeiro lugar. Deus Pai, que o Senhor nos abençoe e proteja, que possamos, Senhor, ter a Tua presença junto de nós, nos amparando e protegendo, e que possamos, Senhor, sentir os Teus emissários nos ajudando e orientando, para que tenhamos um melhor estudo. Obrigado por tudo, abençoe todos os presentes que estão acompanhando conosco o estudo, nos dois planos, o físico e o espiritual. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, nós estamos vendo a questão do caso do Otávio, onde ele cometeu alguns deslizes, né? Só que ele não narrou a história dele. Então, na semana passada, nós paramos antes de ele começar a narrar a história dele. E agora ele vai começar a narrar a história dele. Nós temos muito que aprender, né? A respeito disso, né? Porque a história do Otávio, a queda do Otávio, pode ser a nossa queda também, se a gente não prestar atenção, né? Então vamos a essa parte agora. Nós vamos continuar a nossa leitura na palavra aqui, ó, ambas, que são as duas mães, né, que estavam ali com ele, né? Aquelas que foram a mãe física e a mãe de coração física que estava ali junto com ele nesse processo. Você lê pra gente? Ambas as senhoras presentes mostraram um estranho brilho no olhar enquanto Otávio respondia. Relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos, para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Isso nós chegamos a ler. Sim. Né? Então nós estamos observando o seguinte: ele já trazia adeptos de vidas passadas, motivo pelo qual ele ia ter a vida que ele estava planejando ter, uma vida dedicada ao bem, de ajuda ao próximo, né? Então 6 espíritos foram auxiliar ele nesse processo. Ele vai reencarnar e não vai lembrar quem são esses 6, mas ele se comprometeu com esses 6. Sim, e ele se preparou, né, durante 30 anos no plano espiritual, dentro do ministério encarregado desse trabalho de levar as mensagens mediúnicas. Então ele gastou 30 anos se preparando para essa tarefa que ele veio a falir. Né? Uhum. Vamos continuar a leitura. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Ou seja, ele ganhou uma missão de relevo, de ajudar as criaturas de uma forma decisiva. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços, atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Por causa das questões de vidas passadas dele. Então, ele
tinha essa questão. Talvez, durante a vida, se ele mudasse de comportamento, talvez fosse concedido a ele encontrar uma alma muito afim com a qual ele poderia estabelecer laços. Mas observa, o planejamento dele reencarnatório inicialmente não tinha isso. Por acréscimo de misericórdia que todos nós recebemos, ele poderia de repente encontrar uma companheira. Mas não era esse o objetivo nem o caminho, ele tinha um trabalho muito grande. Nós observamos que esses grandes emissários eles acabam não tendo tempo, não que é proibido, mas não tendo tempo para ter relacionamentos. Você pega o Chico Xavier, ele não teve relacionamento, mas teve filho, mas não teve um relacionamento afetivo. Você pega o Divaldo, você pega a Matéria de Calcutá, você pega a Irmã Dulce, né? Mas também temos exemplos de outros que tiveram. O Bezerra de Menezes era casado, Gandhi era casado. Então, o que acontece? Nós observamos espíritos que vêm com a missão trabalhar e você ter o cônjuge te ajudando nesse trabalho é impressionante como que a gente fica mais animado e o crescimento é maior. Então, o que acontece? Vale a pena a gente saber que cada um tem uma missão, um caminho a seguir, né? Sim. Boa noite, pessoal. Né? Não dá para parecer tarjazinha aqui por causa que nós estamos com a transmissão agora ao vivo, né? Foi gravada 1 hora antes, né, da nossa apresentação por causa exatamente desse problema de internet, que nós vamos tentar colocar. Nada obstante solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Então, olha só, eram 6 espíritos ligados a ele, iam chegar na vida dele como órfãos. Por quê? Porque eu esperaria que ele assumisse a missão até de pai ali junto a eles, né? Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Então, o que acontece? Ele ia receber 6 sustentáculos desse trabalho dele, que eram até os espíritos que foram avalizar a reencarnação dele antes. Porque a gente não sabe. Então, quando passa uma pessoa, às vezes, à nossa porta, no espírito, você não tem nada a ver com esse espírito. Será que não? Ele ia receber 6 órfãos. Né? Não iam chegar, talvez, para ele de uma forma, assim, batendo e deixando uma cestinha na porta da casa dele. Ia chegar de alguma forma. Só que a gente não sabe como que seria essa forma. E ele vai explicar como foi essa forma agora. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecessem a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Então, olha o tanto de coisa que ele precisava. Impessoalidade do serviço. Uma dedicação, ou seja, o serviço não seria dele, o serviço seria para o Cristo, seria do Cristo. Todas as realizações, todas as fibras dele ligadas nesse processo, então quer dizer, para que ele não perdesse, não ficasse, como fala, desviado do caminho, né? Então nós paramos aqui em serviços. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Então ele ia ter facilidades, não no campo mediúnico. Ele não receberia pagamento pela questão mediúnica. Ao contrário, quanto mais ele se dedicasse a isso, surgiria facilidades ou ajudas em outros sentidos que faria com que ele pudesse continuar a intensificar. Quer dizer, a ajuda viria, o socorro material
seria cada vez maior, mas isso seria à medida que ele apresentasse renúncia de si mesmo, do personalismo. Quer dizer, a gente às vezes adora ficar em evidência. Por exemplo, você pega o Chico Xavier, ele não gostava de ficar em evidência. Ele trabalhava do jeito que ele trabalhava, sem ficar preocupado em evidência. Né? Por quê? Porque ele sabia das limitações que ele mesmo carregava. Apesar de que quando a gente olha e fala assim, se ele enxergava limitação, quer dizer, que sou eu, quer dizer, aonde eu estou, quer dizer, eu estou muito além. Chico está lá na frente e ainda se via como cisco. Então, se ele está lá na frente e se vê como cisco, eu estou aqui atrás, eu estou me vendo como o quê? Né? Como micróbio. Né? Quer dizer, brincadeiras à parte, mas dizendo o seguinte, primeiro, esse trabalho, quando a gente faz trabalho pelo Cristo, o trabalho não é nosso, é do Cristo. E nós somos, acima de tudo, servidores. E servidores que temos o privilégio de servir. Ou seja, nós somos engrandecidos pelo fato de estarmos servindo, de estarmos ajudando. As pessoas às vezes leem isso, né? E não têm a noção do que significa isso, né? De você ter o privilégio de servir. É porque você não está na condição de necessitado. Você tem alguma coisa a oferecer. Que seja o seu tempo, a sua saúde, né? O seu carinho, que não seja nada material, mas você já tem ali o privilégio de servir. No caso dele, seria os seus dons mediúnicos, né? O seu corpo físico, o seu tempo ali que ele estaria oferecendo essa comunicação, né, entre os dois planos. Então, ainda contaria com as facilidades materiais, né? Chegando ali. Então, quer dizer, para quem tem esse privilégio de você estar na condição de ajudar e não na situação de necessitar de ajuda, é um privilégio, né? Independente do que seja, sendo questões materiais, né? Você tem na sua casa um pacote de arroz, de feijão que você possa doar, você tem o privilégio de ter e de ter a mais para doar, ou o seu tempo, ou o seu corpo físico, a sua saúde, né? O fato de você poder ir, se locomover a algum lugar e fazer alguma coisa por alguém. Já é um privilégio. E também tem uma outra visão do privilégio, porque quando eu sirvo ao próximo, eu adianto a minha evolução. Então eu tenho o privilégio de estar andando mais rápido, acelerando o meu crescimento. Exatamente. Além de tudo isso que a Dani falou. Então imagina o seguinte, se você chega e fala o seguinte, eu tive o privilégio de trabalhar com o Chico Xavier. Imagina como seria um privilégio. Não seria um privilégio? Mas quando nós estamos servindo alguém sozinho, às vezes fazendo um trabalho sem ninguém no plano físico, lá no plano espiritual, às vezes tem espíritos da ordem do Chico Xavier, que é um privilégio trabalhar com eles nesse trabalho. Eles estão nos intuindo, estão nos ajudando, estão nos adiantando, estão nos dando conselho, está fazendo com que a gente dê cada vez passos mais compridos na nossa evolução. Então é um privilégio. Servir é um privilégio. Porque o grande beneficiado sou eu. Ou seja, eu faço, ajudo o outro e o que vai sair mais ganhando é a pessoa que faz, que ajuda o próximo. A gente tem mecanismos dentro do cérebro de gratidão, de sentir-se, como fala, receber como recompensa, que é aquela sensação de felicidade da gente não sabe de onde vem, né? Qual que é a ocitocina, né? Que é um hormônio que você libera a partir do momento que você se sente feliz por ajudar alguém, né? De forma... Ou grato, né? De forma, como fala, sem cobrança, né? Sem receber nada de retorno, né? Sem interesse, né? Sem interesse. Quando você faz por prazer de ajudar e de fazer. Exatamente. Nós já paramos? Então, terminamos até aí as minhas mãos, né? Então vamos lá. Então a primeira linha lá em cima. Tudo combinado,
voltei não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento a 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Ele deve até muito agora. Então, assim, então estava tudo acertado, combinadinho, né? Ele estava ciente que ia acertar. E tinham 6 espíritos ali que iam ajudar nesse trabalho. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Vendo como que essa parte agora das lembranças dele era difícil para o próprio espírito. Mas ai de mim que olvidei todos os compromissos. Ele esqueceu todos os compromissos. Olvidar, esquecer. Ai de mim que esqueci todos os compromissos. Mas como eu vou lembrar? Eu vim com o esquecimento de vidas passadas. Quando eu nasço, eu não lembro que é vidas passadas. Mas lá dentro do nosso coração, né? Inclusive descobri que nós temos muitos neurônios no coração, então quer dizer, o coração realmente pensa. Lá dentro do nosso coração, lá dentro do nosso cérebro, né, da parte que trabalha com as emoções, que está ligado também ao batimento, à aceleração do batimento cardíaco, quando a gente pensa, reflete, por isso que está muito ligado aos sentimentos, aos corações. Lá dentro a gente sabe, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso agir assim. E é essa busca que constantemente nos chama atenção. Eu prometi, eu quero fazer, mesmo que eu não sei o que eu prometi, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu me sinto responsável, eu quero. É isso que ele esqueceu. Ele não lembrava. Olha, eu tenho 6 espíritos lá, eu vou fazer questão de esquecer. Não, não é isso. Ele não lembrava. Mas aquele chamamento natural que nos gera a empatia. Lembra do sermão da parábola em que Jesus diz que como fala, aquele que se viu movido de compaixão pelo homem que caiu e foi assaltado, que foi lá, na verdade, o samaritano, a parábola do bom samaritano, ele se viu movido de íntima compaixão. Esse movido de íntima compaixão era o que era esperado dele e que ele simplesmente esqueceu. Os benfeitores... Então, só para citar onde que nós estamos. Continuando aí. Mas ai de mim que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. É uma das mães que estava lá com ele. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Materialista, mas homem de bem. Então, observe, ele tinha um homem de bem que estava dando exemplo no campo da matéria e uma mãe com conhecimento espírita, também ajudando. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe, e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Como era esse chamado? Algumas questões mediúnicas que se iam fazer com que ele falou, olha, não dá para levar essa vida que eu estou levando, eu tenho que mudar para outra. Né? Só que aí é onde ele esqueceu. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Parece que é a segunda mãe. Lembra que a gente falou que são 2 senhoras que estavam ali? Parece que ele não faz essa relação. A gente sabe que é um filho, né? Uma fala meu filho, né? Mas a outra provavelmente é a madrasta. E ele se sente superior à madrasta. Ali já começou a apresentar um problema. Ou seja, a madrasta estava ali para ajudá-lo, mas ele se sentia superior a ela, talvez por uma questão de berço, por uma questão financeira, sei lá, ele se sentia superior à madrasta. Em vão minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. A revolta, né, a queixa, as lamentações, faz com que todo o aprendizado seja perdido. Era o que infelizmente estava acontecendo com ele. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. São 2 coisas que estavam faltando ali:
fato dele ser um trabalhador e um companheiro fiel. E então mostra a importância que a gente precisa ser trabalhador e companheiro. Companheiro daqueles outros que estão trabalhando na mesma seara que nós. Estamos aqui, ó, na minha. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Tudo ele criticava. Pior que nós também criticamos. Então, quando nós criticamos, nós entramos no estacionamento. Então, precisamos prestar atenção nisso. E a crítica de tudo, tá, gente? Nós estamos observando ali que nós, como brasileiros, de modo geral, criticamos os nossos governantes. Você pode discordar, talvez, de caminhos que ele tome, mas não precisamos criticar constantemente, ou simplesmente ser um crítico, às vezes, até de tudo que é apresentado ali, porque a gente pode entrar no processo doentio. Então, temos que lembrar, olha, nós temos que orar para o bem do Brasil. E pedir para que Deus mostre para a gente o caminho das melhores escolhas que nós vamos fazer no campo político, né? Para que a gente não fique no estacionamento como nação, da mesma forma como ele ficou ali no estacionamento, né? E por falta até de confiança também nos conselhos e avisos, né, que o plano espiritual enviava, endereçava diretamente para ele. Uhum. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Esse deve ser meu. Não deve ser de espírito, não. Eu sou bom demais, então essa coisa que eu estou vendo é minha. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Olha só que interessante, né? Aí chega o médico e fala assim, não, você vai descarregar isso tudo na sua energia sexual, vai fazer sexo que isso passa. Quer dizer, todos esses tormentos que você está sentindo, todas essas questões mediúnicas, descarrega no campo sexual. Interessante. Que se mandasse ele comer jiló, ele não comeria. Você resolve se você comer todo dia um prato de jiló. Supondo que ele não gostasse. Ele na mesma hora fala assim, não, esse aí não é o mesmo caminho, não. Quantos de nós não cairiam numa armadilha dessa? É um médico dizendo que o meu caminho é regrar, desligar, ter experiências sexuais para poder soltar essa energia. Quantos de nós não atenderiam? E olha, eu estou bem, né? Quer dizer, foi um conselho médico. Quantos de nós ouve, às vezes, de um psicólogo, de um profissional, olha, o seu relacionamento acabou. E ele fala assim, não, eu vou lutar por ele assim mesmo. Como seria difícil. Como é difícil, às vezes, você ir contra uma palavra de um profissional. Uhum. Só que os profissionais também erram. Então, por isso, para ele, né, podemos supor que isso é um atenuante. Não é um atenuante, não, porque ele duvidou da palavra dos amigos espirituais, mas o médico ele aceitou bem de lembrado, primeira. bem colocado, então, quer dizer, faltou ali um pouquinho de consenso em avaliar, né? E talvez às vezes não era só espíritos que estavam dando conselho, às vezes eram colegas de seara espírita. Olha, não vai por esse caminho não, Otávio. Pensa bem, tá, não sei o quê. Não, tá decidido. Eu lembro quando eu trabalhei numa cidade, eu lembro de um jovenzinho assim, que tinha um potencial gigantesco, mas a vaidade nele era muito grande. E eu percebi que ele não estava disposto a ouvir nada que fosse contrariar dele. Aí ele começou a criar sua própria verdade. E simplesmente se afastou do grupo espírita. Continuando aí. Onde que nós estamos? Completara, então, 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Ou seja, ele dos 15 aos 19, ele estava naquele conflito ainda, tentando encontrar o caminho, não encontrava porque estava muito vaidoso. Aos 19, ele resolveu desenfrear os abusos sexuais. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Ele tentava conciliar dois mundos. O sexo não é pecaminoso, não é sujo. Quando você faz com alguém que ama, quando você está dedicando a sua energia a uma só pessoa,
Agora, quando você está nesse impulso sexual, é lógico que você está abusando. Seria como a gente poder fazer uma relação. Você tem um carro, Deus te deu um carro. Você locomover, partir para ali e para cá. Mas se você começar a passar todos os cruzamentos sem observar a sinalização, se você furar sinal, se você passar em cima de quebra-mola sem reduzir, seu carro vai simplesmente destruir. É mais ou menos o que ele está tentando. Está tentando conciliar uma tentativa de autodestruição das próprias energias com as questões espirituais. É incompatível esse tipo de trabalho. Não o sexo, mas a atitude perante o sexo de desregramento total. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com o meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. 3 eram irmãos dele, né, por parte de pai. E 3 eram irmãos dos irmãos dele. E ele não conseguia, como eu falo, ela estava pedindo ajuda para poder criar esses 6. E simplesmente ele fechou. Ele negou, né? Ele negou. Com isso, ele gerou mais dificuldades para esses 6. Não iam, talvez, faltar socorros emergenciais para o outro lado, porque esses 6 tinham méritos. Mas era ele que tinha que fazer esse serviço. Ele perdeu, simplesmente jogou na lata de lixo. Isso aí. Imagina você chegar lá e falar assim, nossa, esses 6 que eu tanto amava, que tanto era importante para mim, passaram por isso, que eu poderia ter minimizado ou até acabado. Simplesmente eu não deixei. Eles poderiam ter estudado, feito um curso superior, não fizeram, foram obrigados a ter trabalhos, como fala, dignos, mas que talvez tiraram o potencial dos trabalhos que eles iam fazer. Então, quer dizer, onde eles iam chegar, eles não conseguiram chegar porque eu atrapalhei isso, né? Então, após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. olha, tá vendo? Ou seja, eles simplesmente, né, nós estamos aqui no incerto, ele simplesmente deixou 6 órfãos mesmo, porque agora eles perderam a mãe. Então, 2 anos depois, né, quer dizer, crianças pequenas, destino incerto. Se eles foram socorridos, alguém fez alguma coisa ali por eles, mas era a tarefa dele, que simplesmente ele abandonou. Então, onde que nós estamos? Em seguida. Onde? Mais para cima? Mais para cima. Aí já passou, na linha de baixo. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível. Ou seja, não desistiram dele. Revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres e esquecendo os deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. Sabe aquela coisa? Você tem um trabalho para entregar daqui 2 meses. Aí você protela. Aí cada vez você vai olhando que o trabalho é muito maior, que é grande, né? Muito grande que você tem que fazer. E cada vez você tem menos tempo. Então cada vez você se sente menos incentivado a trabalhar naquela questão. Aí você vai só protelar até o ponto que ele estoura, né? Exatamente. A esposa a que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraía uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha Só continha vamos mudar de página. segurança moral,
Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, Novíssimo. roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Ou seja, se ele não está aprendendo pelo amor, vem a dor bater a porta, e essa dor ao bater a porta estava cobrando dele, através da dor, o que ele não conseguia pelo amor aos 6 órfãos que ele abandonou. Então ele já começou o resgate ali atrás, junto de uma esposa difícil e um filho que também o atormentava. E de certa forma, não só um resgate, mas também um compromisso que ele assumiu com ela, né, pela forma como se ligou a essa esposa, dali para frente, né, porque não só um karma dele ter tido que casar, né, forçadamente, provavelmente por um pai, algum ente assim dela, né, que forçou, mas pelo fato de se unir sem necessidade, sem programação nenhuma, a um espírito que talvez ele não tivesse que se vincular, mas que daqui para frente ele está vinculado, né, até essa pessoa se reequilibrar novamente. É uma nova missão que ele arrumou, né? Mais uma missão. Ele talvez, se ele olhar para reencarnações passadas, talvez ele vai descobrir por que ele se ligou a essa pessoa. Né? Mas assim, não era talvez necessário não naquela estava, reencarnação, né, não estava no nem planejamento. no planejamento nessa dele. reencarnação dele, né? Exatamente. Continuando ali. Isso. Enxugou os olhos tímidos e concluiu. Como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Então os débitos anteriores eles ficaram maiores. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: Não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Ou seja, na verdade, um espírito quando passa por isso, ele se torna mais consciencioso. Dali para frente ele não erra da mesma forma que ele era no passado. Nós não queremos isso para a gente. Então vamos ficar atentos aos chamados. Né? Para depois a gente não ter que resgatar um monte de erros. A gente tem erros, mas a espiritualidade, como mostrou para ele, deu várias chances dele voltar aos trilhos. Ele que não quis. Né? Bom, gente, então nosso estudo está indo até aqui hoje, né? Quer dizer, deve ter dado mais ou menos uma meia hora. Eu não tenho muito, nesse processo aqui, não tenho muito controle de tempo. Mas agradecemos a todos aí a paciência. Não podemos ter a participação hoje, né? Cris, um abraço para você, né? Estamos sentindo a sua falta aqui. Mas, dentro de breve, nós vamos estar voltando aí assim que a gente acabar esse processo agora de visita aos parentes aqui, depois de pós-Covid, com todo mundo vacinado já, né? Sim. Vamos fazer então a nossa oração? Vamos fazer. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, que o teu amor e a tua luz cubra cada um de nós. Abençoe, Senhor, os nossos lares, abençoe os nossos familiares, abençoe a cada um de nós. Que possamos sentir a tua presença, renovando o nosso ânimo, as nossas forças, o nosso desejo de acertarmos. Que possamos, Senhor, encontrar o nosso caminho, aquele que nós planejamos trilhar. Se for um caminho mais difícil, mais áspero, que o Senhor nos fortaleça e nos ampare nos momentos difíceis.
Abençoe, Senhor, o nosso planeta Terra. Traga para cada um de nós a paz e o equilíbrio que necessitamos. Que possamos todos ter um excelente final de semana, sob o teu amparo e a tua proteção, hoje e sempre. E assim seja. Hoje, então, uma ótima noite para todo mundo. E nos vemos terça-feira, se Deus quiser. Até terça. Boa noite para todos. Fiquem com Deus.